Bom, vamos agora então estabelecer contato direto e reto com o nosso repórter Alexandre Silvestre, que está no estádio do Morumbi para a partida de logo mais, 9h45 da noite, contra o Vasco. Boa noite, Silvestre. Será que hoje dá para garantir uma vitóriazinha aí em cima do Vasco, que está sem Luiz Fabiano, né? Está sem o Nenê. Boa noite, Silvestre. Se dá para ganhar, não sei, mas precisa, né, Anitta? Já achou o seu ponto, querida? Um beijo para você, um abraço para o Celso, para o Flávio. O Flávio falou da necessidade de São Paulo em contratar um lateral direito. Hoje teremos novidade na lateral direito. O Bruno volta, o Buffarini está fora da relação. E a diretoria pode tentar trazer o Marcos Rocha do Atlético Mineiro, que não vive uma grande fase no Galo, de repente pode pintar aqui no Morumbi. Mas a bomba do dia, a bomba desta quarta-feira aconteceu, foi detonada logo pela manhã. A diretoria do São Paulo, nesse caso, trabalhou na miúda, na encolha, a história não vazou. E o Hernanes, que teve uma bela passagem e longa passagem pelo futebol italiano, o Profeta, que foi bicampeão brasileiro pelo São Paulo 2007 e 2008, está de volta ao Clube da Fé. Ele vem por empréstimo do futebol chinês, onde está meio encostado, porque existem muitos estrangeiros lá no clube dele na China. O Hernanes talvez não viva um grande momento técnico, nem jogou no último mês praticamente partida alguma, vai precisar de um tempinho para entrar em forma, para estrear pelo São Paulo, mas o Profeta Hernanes está de volta agora. Que meio de campo, hein? Convenhamos, um belo meio de campo que não dá para ficar na zona do rebaixamento, com Petros, com Jusilei, com o Hernanes chegando e com o Cueva, se quiser jogar bola, jogando um pouquinho mais do meio para frente. São Paulo tem um meio de campo de porte, um meio de campo importante, talvez um dos melhores do futebol brasileiro, da Série A do futebol brasileiro. Agora, pro Hernanes não adianta só viver de profecia, não, tem que chegar, calçar chuteira e jogar bola. Fala, Hernanes. É com muita alegria que eu venho dar essa notícia para vocês. Estou voltando, o Profeta está chegando. E desde já queria agradecer ao Leco, ao Vinícius, que fizeram todo o esforço para que desse certo a negociação. Quero desejar boa sorte ao time hoje contra o Vasco, hoje à noite. Depois desse jogo, faltam mais 23 jogos, foco total, concentração total, para levar o tricolor ao lugar que ele merece. E eu, torcedor tricolor, minha promessa é que vou honrar mais uma vez a camisa São Paulina e dar tudo para, dentro de campo, com os meus companheiros, conseguir os resultados esperados. Um grande abraço, conto com vocês, quero ver o Morumbi lotado mais uma vez. E é isso aí, Profeta voltou. Grande abraço. Empréstimo de 1 ano, Hernanes no São Paulo, em tese vem de graça. O São Paulo não desembolsa nenhum dinheiro para trazer o Hernanes, mas pagará uma parte dos salários do Hernanes e ele deve ganhar uma bala federal lá no futebol chinês, porque o São Paulo deve bancar mais ou menos R$500 mil por mês. O treino de ontem, que foi acompanhado pelo Adriano Dolph, que daqui a pouco vem aqui para mostrar ao vivo as coisas do Vasco da Gama, adversário do São Paulo, foi fechado. O Dorival Júnior tinha aberto todos os treinamentos desde que assumiu o São Paulo Futebol Clube. Dessa vez ele fechou a parte tática, a escalação é um mistério. O que não dá para esconder de ninguém é a situação do São Paulo na tabela, 18º colocado. O São Paulo não vence há 9 rodadas, são 6 derrotas, 3 empates, e o Jordi, o Adriano Dolph, conseguiu conversar com o Arboleda na entrevista coletiva e traz algumas informações dessa preparação do São Paulo para o jogo de hoje, que já foi final de Campeonato Brasileiro em 1989. Na véspera do duelo com o Vasco, imagens apenas do aquecimento. O São Paulo de Dorival Júnior aposta no mistério para tentar sair da crise, da zona do rebaixamento e voltar a vencer após 9 partidas. A entrevista coletiva foi com o zagueiro Arboleda, que esboçou um tímido sorriso apenas antes das perguntas. Depois, respostas sobre o momento difícil da equipe nas últimas colocações. Me entristece o momento que estamos passando, mas tenho certeza que não vamos passar por esse momento de ser rebaixado, que vamos superar esse momento ruim e chegar a objetivos melhores, afirmou o zagueiro equatoriano.
de que São Paulo não se merece estar onde está. Arboleda falou também se o elenco está sem confiança. Que eu confio muito em Confio no elenco e nos companheiros. As coisas não estão funcionando como imaginamos. Poderíamos ter uma vitória. Estamos treinando firme e estou seguro que isso vai mudar e vamos conseguir vencer. O zagueiro, que atuou em apenas 3 jogos, nos quais a equipe levou 7 gols, aproveitou para mandar um recado à torcida. Yo entiendo la decepción que puede tener la torcida contra nosotros, porque es así. Eu entendo a decepção da torcida com a gente. Quando o time não ganha, eles ficam tristes, mas nós somos jogadores e também sofremos. Estamos vestindo a camisa do clube e jogando com o coração. Queremos dar alegria a essa torcida que nos apoia, mas queremos que entendam que fazemos o melhor quando entramos em campo. Vamos a dejar la última gota en el campo de juego para poder salir de esta mala racha y poder seguir por la renda de un triunfo, ¿no? O zagueiro uruguaio Diego Lugano está de volta. Ele foi preterido pelo Dorival Júnior nas 2 últimas partidas do São Paulo por excesso de estrangeiros. Somente 5 jogadores gringos podem estar entre os relacionados reservas ou titulares, tanto faz. Então o Lugano, que havia ficado de fora de 2 jogos, está de volta, iniciando o banco de reservas provavelmente. E dessa vez o Buffarini fica descansando em casa. Não sei se ele vem aqui para o Morumbi para acompanhar a partida, até porque o Bruno deve ser o lateral direito titular. Eu vou tentar escalar o São Paulo, que não está definido, é um mistério. O Dorival, como eu disse, fechou o treinamento, mas o São Paulo deve entrar em campo. Vamos lá então, com Renan Ribeiro no gol. Na lateral direita, Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares na linha defensiva. Os 2 volantes, Petros e Jusilei. Dúvida na ponta direita, eu imagino Wellington Nem ou Marcinho. Cueva joga, Jonathan Gomes ou Lucas Fernandes na esquerda e o Lucas Prato de centroavante. É o esquema 4-2-3-1 do professor Dorival Júnior. Lembrando que São Paulo, além de ter essa possibilidade de repetir a escalação das últimas partidas ou não, talvez o faça ou não por vários motivos. Questões técnicas, táticas ou até mesmo pelo desgaste físico depois dessa volta de ônibus de Chapecó, onde o São Paulo, lá em Chapecó, perdeu para a Chapecoense na última rodada do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho voltamos ao vivo do Morumbi com o Adriano Dolph trazendo as informações ao vivo do Vascão da Gama, Anitta. Do Vasco. Obrigada, Alexandre Silvestre. Já achei meu pontinho, viu? E aí, gente, qual a expectativa para essa partida de hoje? Tensão. Não vai ser um jogo fácil para o São Paulo. O Vasco, mesmo não sendo o Vasco que nós nos acostumamos a ver, 4 vezes campeão brasileiro, que briga por título. O Vasco está mais, né, para time que luta para não cair do que para brigar por título. Mas ainda assim é um jogo muito difícil para o São Paulo. O São Paulo entra em campo pressionado, com a obrigação de vencer para deixar a zona do rebaixamento. Isso cria uma certa ansiedade, uma certa expectativa, falta de confiança. Então vai depender muito, sabe, se o São Paulo de repente conseguir um gol logo no começo, pode ser que as coisas se tornem mais tranquilas. Mas se o gol não sair, aí tem a impaciência da torcida, eu sinceramente não aposto numa vitória do São Paulo não. Acho que vai ser um jogo muito complicado, Flávio. Bom, é um jogo onde esse aspecto psicológico do São Paulo pega muito, sem dúvida. Sim. É um pepino, porque fica muito pesado, né, para um time com a camisa do São Paulo estar onde ele está e, o que é pior, merecidamente. Tem jogos que o São Paulo poderia fazer coisa melhor, mas ele toma um gol e aí ele desaba, né? E isso faz parte do jogo. Se você não tem o elenco estabilizado, o São Paulo estava bem até tomar o gol. Tá bom, mas quando ele toma o gol, ele tem que manter a estabilidade emocional. E aí estão mandando para psicólogos. Isso não adianta, você tem que ter um trabalho psicológico que venha sempre. Não é levar no longo prazo, né? Não é um remedinho que você toma. Psicologia esportiva é diferente da psicologia clínica, onde você vai, ou eu
já fui bastante, né? É diferente, não tem nada a ver, não é naquele momento. Até porque cada jogador tem um perfil. Claro. Né? No máximo, então, uma palavra motivadora. Tem que ser um trabalho de psicologia, coaching, fazer objetivos e você vai trabalhando isso. E aí, se tiver algum caso específico, individualmente, tem um problema com a família, aí sim, você pode ter uma indicação. Mas isso à parte, é um pepino para o São Paulo, sim. Você falou, se ele fizer um gol, ajuda. Se ele tomar um gol também, fica um problema. O São Paulo e o Vasco, para mim, estão trocados na tabela. Eu imaginava um Vasco brigando para não cair, no entanto o Vasco está na parte de cima da tabela desde o começo. Milton Mendes fazendo um trabalho muito legal. E o São Paulo sempre esteve lá embaixo. O São Paulo mal do campeonato inteiro, não está jogando bom futebol, 9 jogos sem ganhar e realmente não dá garantia nenhuma ao torcedor. Em algum momento vai ter que vencer. Vai ser hoje? Não dá para saber. Hoje não acredito que tenha um grande público. A semana passada foram 33 mil pessoas, São Paulo tomou gol de calcanhar do último colocado. Dose. Hoje, esse frio que está em São Paulo, com esse time ruim, a bola que o São Paulo não está jogando, é ser otimista demais imaginar que vai ter muito público. Até porque o torcedor tem os seus limites, né? Em todos os sentidos. O time não inspira confiança. E o frio que está fazendo. Aí, aquele argumento da mulher, deixa para outro dia, não sei o quê. Ah, mas é verdade. Hoje é preço de banana, né? Aquele preço bem... Semana passada não era. Mas também era, mas era a banana inteira, hoje é meia banana, mas mesmo assim eu não sei se São Paulo vai ter muito público não, porque realmente não há nada convidativo, não há nenhum atrativo. Flávio, o Celso acha que perde, é isso? Que não eu ganha. Acho que não vence. Não vence. Empate? Talvez. Nossa, tá assim. Eu acho que vai ganhar. Eu acho que hoje vai ganhar. Por incrível que pareça. Quanto mais vazio tiver, mais à vontade talvez o elenco fique. Então, eu vou dizer 2-0, apesar do meu coração querer dizer 1, mas eu vou chutar 2-0. Siga a intuição, nada como a intuição feminina. Eu acho que é jogo realmente aberto, né? Não tem nenhum absurdo no seu resultado. Mas eu acho que esse é o terceiro resultado na escala, sabe? Para mim, o Vasco entra com favoritismo, o empate e depois o São Paulo. Por quê? Porque o Vasco está jogando melhor, só por isso. E o São Paulo não passa confiança. Isso quer dizer que não vai ganhar? Não, mas é o menos provável, né? Pelo que ele não tem jogado de futebol. E o Vasco está razoavelmente bem, né? Tirando o lance do Nenê, que pediu para sair. Que aí daqui a pouco o pessoal vai falar. Quem sabe aí nesse movimento do dia do Hernanes, pode né? Ser, não rola uma empolgação e o São Paulo não é nenhum absurdo o São Paulo ganhar o jogo, claro que não. Vamos ver, vamos aguardar. A gente volta a falar do confronto de logo mais às 9h45 entre São Paulo e Vasco no Morumbi. O nosso contato dessa vez é com o repórter Adriano Dolfi, que tem as informações da equipe carioca do Vasco. Olá, Adriano, boa noite. É isso aí, Anitta. Boa noite a você, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. A gente aparece aqui agora com as informações do Vasco da Gama, que vive uma situação bem diferente do São Paulo em relação à tabela. Ocupa a nona colocação com 20 pontos, conquistou algumas vitórias importantes na competição, como aquela fora de casa sobre o Vitória na Bahia, mas sofre com a perda de 6 mandos de campo, exatamente na derrota para o Flamengo em casa, em São Januário, não vence há 2 jogos, e quem conversou com os jornalistas antes da viagem a São Paulo foi o goleiro Martin Silva, que viveu de perto a realidade do São Paulo de hoje, a ameaça do rebaixamento. Vamos acompanhar o que disse o goleiro vascaíno. Eu tive essa experiência e você quer reverter essa situação o mais rápido possível, então sabemos que a vontade vai estar, o sacrifício dele vai estar, mas também vão encontrar o sacrifício e a vontade do Vasco, que também temos um objetivo bem claro e não queremos perder pisada desse G6. Tem mudado alguns nomes do grupo, tem saído alguns, tem chegado outros. É difícil chegando na metade do Brasileirão, mas ainda não temos um time titular definido, mas a competência dentro do grupo é muito boa, muito saudável também, e sabemos que todo mundo está dando o melhor de si para ganhar uma vaga no time titular e para dar seu melhor. E o principal beneficiado disso é o time do Vasco. E o Vasco da Gama chega com desfalques aqui à cidade de São Paulo. O principal deles, o atacante Nenê, o meio atacante Nenê, que pediu para não ser relacionado. O jogador vem de uma série de desgastes com a diretoria do Vasco da Gama e também o treinador Milton Mendes. Ele que chegou a ser cogitado em equipes
do Brasil, que disputam a Série A, caso do Botafogo, do Grêmio, mas chegou ao limite de 7 partidas disputadas. A tendência é que o Nenê seja negociado com o futebol árabe. Outros desfalques do Vasco da Gama para o jogo de hoje, o Luiz Fabiano, que está por um processo aí de recondicionamento muscular, o Wellington, volante, que já passou aqui pelo São Paulo, e também o Douglas. Esse nem é mais desfalque, o jogador foi negociado com o Manchester City da Inglaterra. A equipe provável do Vasco da Gama, que vai entrar em campo logo mais aqui no Morumbi, no esquema 4-5-1, deve ter o Martin Silva no gol, o Madson na lateral direita, o Rafael Marques e o Paulão formam a dupla de zaga, e na esquerda o Ramon. No meio-campo o Jean, o Bruno Paulista, o Iago Pikachu, o Wagner, e a dúvida aí entre o Escudeiro e o Guilherme, e no comando do ataque isolado o jogador Thales. Vale lembrar que o Milton Mendes ainda não se senta no banco de reservas logo mais. Quem vai ficar no lugar dele é o auxiliar, o Ednelson Silva. E complementando a informação aí do Alexandre Silvestre, ele que pediu para informar aí os telespectadores do Gazeta Esportiva, 14 mil ingressos para a partida de logo mais entre São Paulo e Vasco da Gama foram vendidos de forma antecipada. Jogo, como ele disse, que já valeu aí uma final de Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente retorna aí no Gazeta Esportiva com todos os detalhes, a cobertura completa desse jogão de bola. Anitta. Obrigada, Adriano Adolfo. Bom trabalho para você.